E acabou de sair. Tem novidades pintando no time do Vasco. Tem bolada de dinheiro que pode cair na mesa do Vasco a qualquer momento. Mais de 350 milhões de reais. Isso mesmo, mais de 350 milhões de reais pode pintar na mesa do Vasco a qualquer momento. Tem também time de olho em jogador do Vasco. Tem novidade aí, novo jogador que pode ser apresentado no time do Cruz Maltino a qualquer momento. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando aí a respeito do time do Vasco, as novidades e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, se você quer ficar por dentro de todas as informações do Vascão e ser um dos primeiros a ser notificado assim que sair um vídeo novo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. Peço também que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Verratti é o assunto, Ryan também é o assunto, afinal, os clubes alemães Tem interesse de olho, nisso aí, viu? tem interesse no Ryan, mas a bomba de hoje é que o Cerro Porteño tá de olho sim no Pirata, e a Roberta Barroso participa agora do Sport Center com a gente para trazer essas informações de possíveis saídas no setor ofensivo do Vasco, né, Roberta? É isso, Joãozinho. Pois é, o Verratti recebendo aí sondagens do Cerro Porteño. O clube confirmou de fato que vem conversando, disse que a negociação é complicada, mas que não é impossível. Então o Cerro sonhando com o Pirata, que está no Vasco há 3 temporadas, tem um dos maiores salários do elenco, ainda não chegou uma proposta oficial. Se chegar o Vasco, claro, vai conversar, mas não tem também essa ideia de acelerar uma saída. O Verratti, que tem contrato até o final do ano, um jogador importante, um líder desse elenco. Na última temporada foi o artilheiro do time com 27 gols marcados e também acaba fazendo a diferença em alguns momentos. Apesar que na última temporada ficou um pouquinho mais ali embaixo, acabou perdendo a titularidade por conta da ascensão do Ryan, mas como eu disse, é um jogador também querido pela torcida. O Ryan, por falar nele, os nossos companheiros de ESPN, Bruno Andrade, André Hernan e Felipe Silva, trouxeram aí a informação que o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund tem interesse no jogador, inclusive aí sondando esse atleta. A saída, claro, não vai ser facilitada pelo Vasco, afinal o Diniz conta muito com ele, é uma joia, fez muita diferença para o time no ano passado, e a multa rescisória também é de 80 milhões de euros. Claro, a gente fica de olho nesse mercado do Vasco, que já tem jogador chegando também, o Meia Rojas, que veio do Monte Rei, já está aqui no Rio de Janeiro, e a expectativa também da chegada do zagueiro Saldívia, do Colo-Colo. O Fernando Diniz ainda quer um atacante, então esse é o mercado do Vasco, a gente de olho em tudo por aqui, Joãozinho. Boa, Roberta, muito obrigado. Siga na sombra. Muito obrigado pelas informações. Agora é o seguinte, gente, o Diniz vai precisar contar com um novo atacante caso o Verratti saia. Durante a semana a gente falou aqui de Hulk e eu falava que pra mim o Hulk no Atlético parecia aquele último capítulo de uma história legal. O Verratti também, né? Deixou essa impressão de... Você acha? Em final de 2025 pra mim, no banco de reservas. Eu não acho. Você acha que ele deveria permanecer? Eu acho que ele deveria permanecer. Pelo menos mais uma temporada? Eu acho que ele deveria permanecer. Eu acho que o banco de reservas foi uma consequência e uma necessidade que o Diniz encontrou e funcionou. Tentar o ataque do Vasco de uma Mais outra móvel. maneira. Porque a jogada Piton e Verratti, ela é manjada desde quando ele veio pro Vasco. Assim. Mas agora até o Pitão pode ir embora? Não, então, exatamente. Então, assim, tem outros bons cruzadores, né, no Vasco. Assim, PH tem outros mesmo. bons jogadores que jogam pelos lados. Enfim, o Diniz encontrou maneiras. E eu acho que é isso. Eu acho que é uma alternativa e uma boa alternativa, assim. É um jogador que tem um recurso no mais alto nível, que é o cabeceio, assim. Ninguém faz o que ele faz praticamente dentro do futebol brasileiro com a frequência Não, são que ele poucos, faz. pra puxar de Então ele é cabeça difícil. muito bom pelo alto. Então, assim, você, entre aspas, abre mão, porque no futebol tudo é dinheiro, né? Então, se chega uma proposta boa, o Vasco... Eu não acho legal. Eu acho que pro Vasco é uma alternativa muito interessante ainda pra você ter no elenco. Você levantou uma excelente bola aqui. No futebol, tudo é dinheiro. 315 milhões de reais é dinheiro, André Donk? É, bastante. É isso que Dá uma ajudinha. configura a multa do Ryan pra sair do Vasco. Eu lembro que no ano passado o Diniz falou que, olha, tem que segurar esse menino de qualquer jeito e ele tava certo. A gente viu que o Ryan entregou. Ele falou, pô, é nível de clubes tops da Premier League, da Europa. E agora clubes tops estão olhando pro Ryan. Esse aí
Tudo bem que é muito dinheiro, mas tem que fazer um esforcinho pra segurar, né? O problema é a questão da realidade do Vasco, né? Quando você tá num Chegou, cenário desse, pagou, é muito difícil levou, né? você conseguir Você não tem poder de segurar. negociação. Você não tem poder e aí é tentar fazer a melhor venda possível, seja agora, seja no meio do ano, que é onde é a janela mais forte do futebol europeu, mas me parece inevitável o Ryan ir pro futebol europeu e ir para uma grande liga, né? Como é o caso da Liga Alemã, no caso do interesse do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique. Mas, além do talento, para mim ele tem toda a característica de jogar no alto nível do futebol hoje. É um cara com arranque, com força, com habilidade, com boa finalização. Ele é o tipo de jogador que se encaixa hoje no... Você gostaria de ver Ryan no Borussia Dortmund? Aí, falando André com razões clubísticas também, como alguém que gosta do Borussia Dortmund, adoraria. Acho que ele tem Ia ser animal, eu acho que tem tudo a seria- ver, cara. E aí, se ele fosse, é certo que ele jogaria no Bayern em algum momento, né? isso. Porque é o Ele ia ciclo acabar- natural do futebol Borussia ia alemão, só né? melhorar. Vender os dois, com certeza. Mas brincadeiras à parte, acho que seria, para ele também seria interessante, até pelo fato de ser um clube que nos últimos anos potencializou Claro, jovens talentosos jovens como jogadores. Haaland, como Bellingham, enfim. Aí é muito também do que ele sente, porque ele é um cara com potencial de chegar já numa Premier League, então de repente esperar uma oportunidade já numa liga. E aí, pessoal, 315 milhões pelo Ryan. Vocês venderiam ou não? Juntando com o dinheiro também que está aí sendo oferecido ao Verratti, pode passar de mais de 350 milhões de reais. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Liga maior, é muito pessoal, mas assim, para mim o que Na parece... janela que os europeus adoram, né? Exato, então tem esse detalhe também. Mas o que para mim parece ser certo é que em algum momento ele vai para o futebol europeu, seja pelo potencial que ele tem, pela situação que o Vasco também vai precisar negociar. Não sei para onde, em que momento, mas isso acho que é inevitável. Olha, o atacante vascaíno, Pablo Verratti, está sendo sondado para deixar o Vasco. O Cerro Porteño abriu negociação com o Cruz Maltino pelo jogador de 37 anos. A diretoria do time paraguaio sabe que o negócio é difícil por dois motivos. Os altos valores envolvendo o Pirata e também a identificação dele com o time carioca. Thiago Veras, o time paraguaio tem um interesse em alguma coisa, mas chega lá e tirar ele do Vasco, a gente já sabe que os vizinhos sul-americanos não estão com muita grana, só se o Vasco liberar. Não sei se o Vasco tem interesse em liberar, o Diniz gosta dele, apesar de ter sido barrado, mas é uma opção de bola aérea. Mesmo no banco era o 12º jogador, entrava, fez gol decisivo contra o Fluminense. O que você acha? Que o Vasco deve liberar? Deve segurar o Verratti? Deve ser complicado pro Cerro chegar junto e tirar o Verratti do Vasco. O Verratti é um jogador identificado, né? Foi muito útil pro A Vasco. torcida gosta dele. Teve um determinado momento que ele era o homem-gol do Vasco, né? Os principais gols, os principais resultados partiam do Verratti. Só que ele veio num certo declínio, já não é mais um jogador titular, tem uma idade elevada. Isso é importante, não? Pode ser de liderança, né? De experiência. Ele tá muito animado com o Verratti. Mas o Fernando Diniz, ele já deixou claro que não vai ser o Verratti o titular. Esse jogo mais ágil, mais de mobilidade, talvez o Vasco precise de um outro jogador e não com a característica dele. Mas para composição de elenco, às vezes você precisa de um jogo, um cara grandalhão, joga lá na área, né, ele possa resolver, um cara que tem um carinho, idolatria do torcedor. Mas assim, titular, tá claro que ele não vai ser. Então essa tem que ser a avaliação do Vasco, né? O quanto vai ser importante ter o Verratti. A parte financeira, vale a pena ter por liderança e eventualmente uma partida ou outra, uma necessidade, ou se tá na hora, desfaço dele e tenta um outro jogador no mercado, né? O Vasco procura um centroavante com características diferentes, né? Também tem que ver se vai conseguir achar esse jogador. O Ryan joga também como centroavante, apesar da especialidade dele ser lado de campo. Aí tudo depende da grana também, né, Veneza? Chegar com uma mala de grana, que eu acho difícil o Cerro Porteño ter essa grana, o clube paraguaio não anda bem lá financeiramente. Olha, Flavinho, pelo que eu estou entendendo, existe o interesse do Cerro Porteño. Eu acho que o interesse é muito mais o seguinte: Vasco, a gente quer o jogador. Se você não Vocês topam liberar de graça? É isso. E aí eu acho que o Cerro tentaria se acertar com o atleta na questão da base salarial. Eu vou ser muito sincero, eu tenho muito respeito ao Verratti. Para mim é um cara que é muito identificado ao Vasco da Gama, poderia até se tornar ídolo se conquistasse o título da Copa do Brasil, e isso segundo amigos meus vascaínos. Eu acho que ele tem uma identificação muito grande, foi muito importante para o Vasco da Gama. Só que hoje, para mim, está nítido que o Fernando Diniz não conta muito com o jogador no time titular. E aí a gente sabe que é um atleta que tem um salário elevado. E aí vai entrar naquela conta de custo-benefício. Estamos falando de um Vasco da Gama que não goza de um momento financeiro ideal, sabe que está buscando melhorar isso. Então, se
o jogador topasse ir para o Cerro Porteño, eu não iria achar nenhum absurdo se o Vasco da Gama liberasse. Lembrando que o contrato dele acaba no fim dessa temporada, então vai ser difícil o Cerro, que não vive também um grande momento financeiro, chegar no Vasco e falar assim, beleza, então a gente quer comprar o jogador, sendo que o jogador daqui a 6 meses pode assinar o pré-contrato. Poucos clubes vão ter a coragem de chegar no Vasco da Gama e comprar o Verratti. Mas eu acho que se o Verratti chegasse para a diretoria do Vasco e falasse assim, pô, eu toparia sim uma transferência, eu acho que o Vasco não deveria fazer esforço para ficar com ele, não. Pensando no custo-benefício, tá? Porque eu acho um jogador importante para o dia a dia, identificado. Mas o custo-benefício talvez hoje em dia não valha tanto a pena. E o volante Matheus Carvalho fez uma cirurgia delicada de reconstrução dos ligamentos do joelho. O jovem jogador deve ficar pelo menos 6 meses fora de ação pelo Vasco. As informações foram divulgadas pelo clube em nota oficial. O Matheus Carvalho se machucou durante o aquecimento naquela partida contra o Corinthians lá em Itaquera, o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Tá aí a foto do Matheus Carvalho depois da cirurgia. De uma briga de gigantes alemães para contratar Rayan, a joia do Vasco. Você começou com essa história ontem no grupo, você falou assim, ó, tem isso aqui. E aí a gente começou a se mexer, apurar. Como é que é essa história, então? Bayern de Munique e Borussia Dortmund querem o Rayan. Tem outros clubes europeus de olho nele, que são de menor escalão assim. Tem. Mas o Rayan tá muito em alta no mercado, né? Não, muito em alta. E é um jogador que termina a temporada como o melhor, o jogador revelação do Brasileirão, terminou, né, ajudando o Vasco na final da Copa do Brasil com o Corinthians, lamentavelmente acabou não ganhando. Lamento, digo, pelo torcedor do Vasco, que fez uma festa linda no Maracanã, mas assim, é um jogador que é muito valorizado. É um jogador que hoje tem uma multa rescisória de 80 milhões de euros. Obviamente, ninguém sai pela multa, isso é importante a gente falar, porque nas negociações, nas apurações, a gente sempre escuta que do lado da gente ou do lado do clube nunca é pela multa, a multa é muito mais para resguardar o clube num assédio, ainda mais como tem no caso do Rayan. E aí, pessoal, se o Vasco se desfizer aí dos 2 principais centroavantes do clube, quem vocês gostariam de ver atuando com a camisa do Vascão no ataque do time do Vasco, sendo o centroavante do time do Vasco? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. 2 gigantes do futebol alemão, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, já disputam nos bastidores a atenção e para ver, de repente, uma proposta, quem pode chegar melhor numa negociação com o Vasco. Ambos já fizeram contatos com o Vasco. E o Vasco não vai facilitar essa saída. Não é aquela coisa, paga aqui um valor baixo, a gente vai fazer porque é o Bayern ou porque é o Borussia. Não. O Vasco bate o pé e fala numa negociação próxima a 50 milhões de euros. Então, assim, é uma paulada, uma bolada de um jogador que, de fato, ele é muito promissor e está sendo observado. Bruno Andrade já trouxe aqui pra gente Crystal Palace, Zenit, e agora surgem esses 2 gigantes alemães, né, gigantes europeus, óbvio, atrás do Rayan. Eu vi muita gente no X ontem comentando, eu publiquei a nossa informação, e eles falando assim, se eu fosse o Rayan, eu iria pro Borussia Dortmund, que lá ele teria mais espaço, no Bayern de Munique tem a concorrência do Harry Kane. Mas o Bruno Andrade, a situação é a seguinte, que a gente apurou. O Rayan, ele tem a procura do Bayern de Munique, tem do Borussia Dortmund, e você tem um bastidor interessante, que o Bayern de Munique talvez foi um pouco mais efetivo no interesse, que teve uma conversa. Eu sei que o Bayern há muito tempo, há muitos meses, já monitora o Rayan. E o Rayan, por sua vez, ele não tem essa necessidade urgente de sair do Vasco, né? Porque ele recebeu um aumento, teve o contrato renovado até 2028. Ele não tem essa necessidade e o Bayern avançou um pouco mais nas conversas. É isso, Bruno? Nessa semana, ou pelo menos no começo dessa semana, houve uma reunião presencial com um representante do lado do Bayern, com pessoas do entorno do Rayan, uma conversa muito mais exploratória do que propriamente uma iniciação de conversas ou uma abertura de negociação. Então, muita calma, não há propostas nem do Bayern nem do Borussia, no Borussia Dortmund no caso, não há negociação em andamento, não há ali, o que há sim é um forte interesse e uma demonstração de interesse que para mim passa muito mais para acontecer de forma efetiva, concreta no fim da temporada, ou no caso na próxima temporada europeia, do que agora.
porque como o Hernan disse, hoje o Vasco, apesar de colocar a multa de 80, avalia o jogador em 50 milhões de euros, que é um valor muito grande, muito significativo. Clubes da Europa, mesmo os tubarões, como é o caso do Bayern, raramente eles prendem tanto dinheiro assim em janeiro. Esse tipo de contratação bombástica, acima de 40, 50 milhões de euros, geralmente, não é uma verdade absoluta, há as exceções, evidentemente, mas geralmente valores assim são desprendidos, desembolsados em junho e julho. Então o Vasco se sente seguro, se for para vender hoje 50 milhões de euros, se calhar em junho até ficar mais caro, se o Ryan se valorizar, ter ali convocação para a Copa do Mundo ou para os amistosos que vem pela frente, enfim, não sei, ele pode se valorizar nos próximos meses numa boa, até porque tem qualidade para isso o Ryan. E o que não custa reforçar também é que na renovação de contrato do Ryan, quando ele passa a ter o contrato novo até dezembro de 2028, o aumento salarial para ele é substancial. É tão substancial que ele tranquilamente se vê seguro e despreocupado em querer sair a todo custo ou a qualquer momento do Vasco. Se tiver que esperar junho, dezembro, o Ryan vai levar numa boa, porque a relação com o Fernando Diniz é espetacular. Aliás, o Fernando Diniz fez muita força para que o Vasco fizesse ali esse aporte financeiro para que ele ficasse mais tempo. Então ele é feliz no Vasco, é feliz no Rio de Janeiro, é feliz com o Fernando Diniz, agora com um salário significativo, mais feliz ainda. Então o Vasco hoje se vê muito tranquilo, porque vê um jogador tranquilo e vê um preço muito sossegado, 50 milhões de euros, caso alguém venha bater a porta hoje de São Januário com uma proposta. A tendência mesmo é junho, julho, e aí os tubarões alemães, como vocês bem disseram, no caso o Bayern e o Borussia Dortmund, hoje os principais candidatos interessados. Ô Bruno Andrade, para a gente arrematar a informação sobre o Vasco aqui, nós estamos apurando nos últimos dias essa questão do Leandrinho, lateral esquerdo do Vasco. O Hernan também tem informação que ele tem propostas. O Fernando Diniz pediu para o Vasco segurar o Leandrinho e renovar o contrato dele. Mas ele tem uma negociação em andamento com um clube do futebol árabe. E é uma negociação que está avançada, é isso, né? O Leandrinho, desculpa, eu estava aqui... Isso, o Leandrinho, a gente está apurando aqui, mas é o Leandrinho, lateral esquerdo. Boa, não, o Al Sharjah dos Emirados Árabes Unidos é aquele que tem a proposta mais forte, que agrada mais ao Vasco, mas há um outro lado, o Fernando Diniz quer a permanência do jogador. Não sei se essa queda de braço, se é o Fernando Diniz que vai levar a melhor ou se é a estrutura, a diretoria, mas o Fernando Diniz quer a permanência. O Vasco talvez nesse momento veja mais sinais positivos numa negociação. Então há a proposta do Al Sharjah, já houve recentemente outras duas propostas do Paphos, do Chipre e da Chapecoense, mas o que me disseram de ontem para hoje é que, para além dessa proposta do Al Sharjah, que é muito boa tanto para o Vasco como para o jogador, é que hoje é expectável mais duas propostas sendo enviadas para o Vasco pelo Leandrinho. Uma delas do Real Salt Lake, da Major League Soccer dos Estados Unidos, e uma outra da Europa, do Midtjylland, da Dinamarca. Então, seguramente aí uma briga forte, concorrência forte pelo Leandrinho, veremos os próximos capítulos, mas é um jogador valorizado, com propostas para sair e desejo do Fernando Diniz para que ele fique. Agora vamos falar de Vasco da Gama, porque Fernandão tem clube paraguaio interessado em Verratti, o artilheiro do Brasil na última temporada, que terminou a temporada não sendo titular, mas mesmo assim terminou o ano como artilheiro do Brasil. Só que tem a questão do salário, né? Para levar o Verratti. Pessoal, mais rapidinho aqui. Vamos descartar a possibilidade da venda do Ryan. O Verratti, esse acordo, essa proposta para o Verratti, vocês venderiam o Verratti ou deixariam o Verratti no time do Vasco? Qual a sua opinião? Vocês aceitariam vender o Verratti ou não? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. O Verratti vai ter que pagar bem. Flavinho, a gente tem que entender, antes de qualquer coisa, o que o Diniz pensa pro Verratti com relação à ideia de jogo dele dentro do Vasco. Que ele vai ser titular? Eu acho que não. Acho que a ideia vai ser a mesma, ainda mais com a chegada do Rojas, que é mais um meia para o Vasco, mais um cara para ter uma função de circulação. E a gente entende
que os times do Diniz, até o próprio Cano, quando estava no Fluminense, era um cara que circulava muito, de característica diferente da do Verratti, o cara que se mexia bastante, voltava muito mais para marcar, até para preservar um pouco mais o Ganso, e às vezes até o próprio Arias. E dentro do Vasco, o Verratti é um cara que se entrega bastante, mas em termos de mobilidade e na construção que o Vasco quer fazer, o Verratti é um cara que não tem característica, ele é um definidor, é um cara da última bola, aquele cara que está dentro da área para fazer os gols. E se o Diniz tiver a mesma ideia de jogo, eu acho que seria melhor que o Verratti ir embora. É um cara com uma idade, enfim, tem 30 e poucos anos, fez tudo que ele não tinha feito 37. Tudo que ele não fez na Argentina, não com relação a gols, mas com relação à idolatria, com relação a ter uma proximidade com uma torcida tão gigante quanto a do Vasco. Ele fez isso em São Januário. O Verratti, se ele for embora, ele vai deixando muita saudade por tudo que ele fez nesse time, em que nesse Vasco em que precisou tanto dele e ele foi eficiente, mas como o Marlon disse, tem ciclos que terminam. E quando o Diniz chega com uma ideia diferente, e me parece que o Diniz é um cara que não vai sair tão cedo do Vasco, só se alguma tragédia muito grande acontecer, deixa o Verratti embora. Tem a ideia de trazer... O Brenner está sendo cogitado, não está? Isso, vamos falar dele daqui a pouquinho. Então, é um jogador que tem uma característica mais próxima do que o Diniz quer, apesar do Verratti ser aquele ponto diferente, né? Que pode mudar o jogo. Mas isso aí o Ryan também está melhorando muito a bola aérea. Verratti, irmão, vai ser feliz, parceiro. É isso. Daqui a pouco o Bocão vai falar sobre o Verratti também. Só que, mandar um abraço pro Jonathan Paixão, 2062, Aeroporto de Macaé, ligadinho no Donos da Bola, tá? Então tamo junto, Jonathan. Um abraço pra toda a rapaziada aí do Aeroporto de Macaé. Estamos juntos. Segue a gente lá nas redes sociais também, @Flávio Amêndola, Fernandão Oficial 04. Qual é o seu, Bocão? É Octávio Bocão Oficial. Octávio Bocão Oficial. Vai no nosso Getúlio Vargas também, nosso GVzão, para você acompanhar lá a viagem dele também. Agora, Vini Show, vamos colocar aqui na tela os números do Verratti, até pra gente poder ilustrar um pouquinho mais do que a gente tá falando. Tá lá, Verratti, o Pirata, desde que chegou no Vasco, tá, pessoal? Desde que ele chegou no Vasco. 140 jogos, 60 gols e 6 assistências. Ô, Bocão, esses números aqui são bem interessantes, hein? Eu só tiro assistência, porque eu acho que assistência pra mim, hoje qualquer assistência, o cara bate cruzamento na área, assistência. Bateu o escanteio, o cara fechou o olho, bateu assistência. Você, Bocão. Ele não bate escanteio, senão ele teria 60 assistências. Aí ele vai ter que correr para cabecear, né? Exatamente. Os números são complementos de análise que eu até entendo, acho legal. 140 jogos. A realidade é a seguinte, em relação ao Verratti. Quando ele chega no Vasco, ele entrega barbaridade. Pelo momento do Vasco, que já vem sendo ruim já há algum tempo. E quando o Diniz chega, o Diniz não chega botando o pé na porta. Tipo assim, eu não quero o Verratti. Senão ele encontra a torcida. Verdade. Então, aos poucos, ele foi minando, não é minando de uma forma pejorativa, não. Ele foi tirando um pouquinho essa idolatria do Verratti. E dividindo o elenco em termos de protagonistas. E foi criando alternativas, né? Alternativas. Até porque o modelo de jogo, como o Fernandão falou muito bem, não corrobora com esse desempenho do Verratti do Vasco antigo, pré-Diniz. Então, aos poucos foi minando. E aí chegou no final do campeonato, né, da temporada, o Verratti já no banco. E o Fernandão foi muito bem. A característica do Verratti não cabe hoje nesse jogo do Vasco, na ideia de jogo do Fernando Diniz. Essa é a minha humilde opinião. O Fernando Diniz pode estar até assim, vou acontecer. Não, mas é o que eu sinto. É o que eu sinto. Ele, eu acho que com 30 e poucos anos não vai render tanto. Daqui a pouco ele não consegue nem mais cabecear. Claro que é uma brincadeira aqui, mas é muito bom jogador. Eu queria no Botafogo, tá? Finalizador nato. É o jogador da última finalização. É o jogador que o Cris Ramos, com todo respeito, não tinha. O Juan Cruz não tinha. O Mastrela, coitadinho, também não tinha. O Arthur Cabral agora tá magrinho, parece que tomou uma injeção. Não sei o que ele fez. Tá no osso da minhoca. Esse negócio deu problema lá no São Paulo, hein? Esse negócio aí do Olympique de Marseille. Não, mas ele não tomou injeção, não. Eu tô dizendo, pelo amor de Deus. Mas ele tá no osso da borboleta. Agora, eu caberia no Botafogo, né, cara? Caberia no Botafogo. Mas o Fernandão falou, vai ser feliz, cara. Já deu aqui. O torcedor do Vasco vai te agradecer sempre. Que daqui a pouco vai ser vaiado, não dá e tal, coitadinho. Mas acho que eu contextualizei um pouquinho em relação a isso. Não, isso é assim, se de fato for a opção do Verratti sair do Vasco, seja pro Cerro Porteño, qualquer outro clube, a gente não pode deixar de citar aqui o que ele construiu no Vasco. O Fernandão foi muito bem. Quando o Vasco mais precisou, ele estava lá. E além disso, não só dentro de campo, fora de campo, nos bons momentos, ele estava lá. Mas nos momentos terríveis, nunca se escondeu, nunca deixou de botar a cara. E eu já entrevistei ele diversas vezes no pós-jogo, Vasco perdendo, Vasco ganhando, Vasco empatando, Vasco sendo goleado, Vasco goleando.
sempre lá, atendendo a todos. Então, é um exemplo de profissional. E a gente torce para, se ficar no Vasco, que tenha sucesso e que se sair também. E os momentos são mais terríveis do que os. Sem dúvida Flavinho, nenhuma. só para completar, eu tô falando de campo e bola sobre o que eu vi o Vasco apresentar e as decisões da comissão técnica durante o ano passado. Mas o Fernando, eu podia até conversar com ele uma redução de salário, porque ele ganha muito. E por mim, o Verratti encerrava sua carreira no Vasco. Também, É uma boa ideia. Nada mais justo para um cara que fez o que fez pelo Vasco. Até porque o Vasco fez muito por ele também. Foi uma troca interessante. E aí, vocês concordam com o Fernandão? Tentaria baixar um pouco do salário do Verratti e deixaria o Verratti se aposentar no Vasco aí. Lembrando que eu acho que o Verratti tem mais uns 2, 3 anos de carreira aí, né? Jogando, querendo ou não, ajudando bastante o time do Vasco. Mas e aí? Tentaria baixar o salário do Verratti e continuar com ele no Vasco? Ou vocês venderiam o Verratti e deixariam o Verratti sair do time do Vasco? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Eu, Fernando, acertando uma redução de salário, até porque o Vasco precisa disso, precisa transferir esse dinheiro para uma outra contratação, e ele, o próprio Verratti sabe disso. Por mim, ele encerrava a carreira ali. A gente só tem que tomar cuidado com isso, porque lá em Belo Horizonte, foi falar lá negócio de aposentadoria lá pro Hulk, o Hulk ficou chateado. Então, vamos com calma pra também o Verratti não entrar nesse balaio. Pelo amor de Deus, Pablo Verratti, pelo amor, Hulk fica não. O Hulk vai vir. O padre é o Fábio, que tá com 45 anos e não quer jogar até os 45, não, gente. Ele tá com 45 e renovou até 50. Aí não dá. E olha só, gente, agora vamos sair do ataque do Vasco, vamos para o sistema defensivo, que o Vasco, ao que tudo indica, ainda vai trazer defensores, zagueiros, até mesmo, quem sabe, laterais. E a nossa repórter, Gabi Marino, ela apurou uma informação hoje cedo e ela trouxe pra gente o Ricardo Graça, que já foi zagueiro do Vasco, foi revelado pelo Vasco, estava no futebol japonês, terminou o contrato dele lá e o Vasco foi buscar informações, sondou a situação do Ricardo Graça. Vocês acham que seria uma boa? Acho que viria, se de fato houver uma negociação, se isso for concretizado, seria mais para compor elenco também, né? Porque eu acho que Cuesta e Robert Renan, assim, para tirar um desses dois, vai ter que ser alguém que vai ter que estar jogando muito, né? Caramba! E não esqueçamos do Saldívia, né? Ainda tem o Saldívia, que agora o Vasco deve comprar também 55%, não mais 50%. E o Saldívia vem para brigar diretamente com o Cuesta. Esse eu acho que... Pode ser que, até pelo que o Diniz pensa sobre o Saldívia, por tanto tempo ele já queria trabalhar com o Saldívia, com o Cuesta também, mas acho que o Saldívia vem para brigar por essa posição com chance de jogar do lado direito. Do lado esquerdo, o Graça, na minha opinião, vem para ser reserva do Robert Renan, isso aí sem contestação nenhuma. E aí tem ainda a questão envolvendo a lateral, né? Não é só a zaga, porque dizem muito em relação ao Piton, que pode sair. A gente tem uma arte para colocar aqui para vocês. Vamos lá, Vinícius. Os laterais esquerdos do Vasco. Vitor Luiz foi dispensado. Piton sondado pelo Besiktas e o Leandrinho tem uma proposta do Al-Sharjah. Lembrando que o Leandrinho já tinha sido emprestado lá pro futebol árabe e agora pode estar retornando, mas aí de uma maneira definitiva. Essa sondagem do Besiktas aqui pelo Piton, a gente ainda não sabe se vai se transformar em uma proposta efetiva, caneta e papel lá, tudo timbrado pro Vasco. Mas assim, Boca, pode ser uma posição necessária do Vasco também nessa janela de transferências, né? Principalmente que há uma escassez hoje no futebol brasileiro, de uma forma geral, de lateral esquerdo, né? Então a gente tem a seleção brasileira. É a seleção brasileira. Eu acho que o Alexandre da seleção brasileira. Quem tem assim, o Botafogo tinha o Telles, o Cuiabano e o Marçal. O Flamengo tinha Alexandre Vinhas e o Ayrton Lucas. O Fluminense tinha o René e tinha o Fuentes. Aí agora tem o Arana. E agora tem o Arana. Que pra mim é o 0-1. É o 0-1, Assim, eu até brinquei aqui no programa uma vez que o René era melhor e tal, até criou uma discussão e tal, enfim, faz parte. Não, o René jogou muito melhor em 25. Eu acho que jogou melhor. Claro, sem dúvida. Isso aí, o Arana vem com status, mas... exatamente. Eu falei lá no... né? É isso aí. Enfim, mas o Vasco vai precisar e recompor. O Vitor já estava também no momento de ser dispensado, né, já. Jogou no Botafogo em 2017. Verdade. Naquele time de Jair Ventura, que foi... Chegou a Libertadores, quase foi campeão, perdeu pro Grêmio lá, enfim. Mas o Vasco vai precisar recompor essa lateral esquerda. Eu também acho, e você falou do Vitor Luiz, foi muito importante nas cobranças de pênalti. Sim. Bate pênalti, bate muito bem na bola. O Vitor Luiz também que tenha muito sucesso na carreira dele. Que está hoje cobrindo o Vasco. Roberta, repórter que mais sofre com sol nesse mundo. Hoje parece que o tempo tá bom aí, tá mais ameno, tranquilo. Roberta, quero saber o seguinte, estamos falando de mercado da bola. Saiu um papo hoje que o Cerro Porteño se interessa pelo Pirata Verratti. É isso mesmo? Bom dia. É isso. Bom dia, Joãozinho, pra você, Mari Donk, fã de esporte. Hoje tá
Na sombra, fresquinho, mas se eu der 3 passos aí, Joãozinho, tá muito quente aqui no Rio de Janeiro, mas dia lindo. Como você falou aí, o Cerro Porteño tem sim interesse em Verratti, inclusive o diretor de futebol do clube paraguaio, Eduardo Biderman, confirmou essas conversas ali com a imprensa paraguaia, falando que a negociação sim está acontecendo, mas que é uma negociação difícil, só que não é impossível. O Verratti está no Vasco já há 3 temporadas, tem um dos maiores salários do elenco, ainda não chegou ali uma proposta oficial, se chegar o Vasco vai ouvir, mas não tem esse interesse também de acelerar a saída do Pirata, que tem contrato até o final do ano, até porque o Verratti é um jogador também importante, é um líder desse elenco. Ano passado foi o artilheiro do time com 27 gols marcados, só que acabou perdendo também a titularidade por conta da ascensão do Ryan. Então fica a expectativa, tem esse interesse. E agora falando também sobre a joia Ryan, os nossos companheiros de ESPN, Bruno Andrade, Felipe Silva e André Hernan, trouxeram a informação que o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund têm interesse no Ryan, estão sondando o jogador, mas claro, o Vasco não vai facilitar essa saída. Inclusive o Ryan recentemente renovou o contrato até 2028 e a multa rescisória é de 80 milhões de euros. Só pra gente fechar, o Vasco aí se movimentando no mercado, trouxe já o Rojas do Monte Rei, então o meia já aí fechado com o Vasco, e também quem está perto é o zagueiro Saldívia do Colo-Colo. E só pra fechar, o Diniz ainda quer um atacante. Essas então as informações desse mercado da bola do Vasco. Joãozinho, eu volto com você. Beleza, Beta, muito obrigado. Vamos ver o desenrolar dessa história de Verratti, Vasco e Cerro Porteño. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa situação do time do Vasco. A gente sabe que o Vasco tem uma pedida muito alta pelo Ryan, e segundo foi falado no vídeo, quase ninguém consegue vender pelo preço da multa. Os caras, só se for um cara muito bom assim, os caras chegam e pagam aquela multa rescisória, né? Mas geralmente baixa um pouco, então acredito que fica ali na casa dos seus 250 milhões de reais ainda, né? O Ryan 315 milhões, chega ali, baixa para 250, né? Então, e aí? Será que segura o Ryan? Será que seria uma boa do Ryan sair do time do Vasco e ir para a Alemanha, um Borussia, um Bayern, né? O que é que vocês acham? Lembrando que muitas se falam, mas se eu fosse ele, eu iria para o Borussia, teria mais oportunidade no Borussia, mas, segundo foi falado no vídeo, o time, entre os dois alemães, os times que mais vieram com ênfase, que mais tentou, que mais conversou, que mais se interessa, por incrível, era o Bayern, né? A gente acha que não tem espaço, mas quem sabe o Bayern não já esteja querendo, né, um novo centroavante para o seu time. Ninguém sabe se o Harry Kane permanece no time do Bayern, né, até o final da sua carreira, então acredito que os caras já estão prevendo algo aí para o futuro, né? Quem também se interessa muito no Harry Kane é o Real Madrid, né, que pode vender o Vinícius Júnior, o Rodrigo, e assim abrir o espaço para o Mbappé jogar na ponta, que ele sempre gosta, e o Harry Kane ser o centroavante do time do Real Madrid. Isso pode ser uma possibilidade, então ninguém se sabe se o Bayern de Munique já está tentando, né, estar um passo à frente aí o que possa acontecer com o seu centroavante no futuro. Mas e aí? Vocês venderiam o Ryan ou não, né? Já lembrando que o Ryan teve aí uma compensação financeira, teve um aumento de salário, né? Teve uma renovação do contrato, então ele quer sim permanecer no Vasco, ou se não ajudar ainda mais financeiramente o time do Vasco. Lógico que ele sabe que uma venda dele pode sim ajudar o Vasco financeiramente. Mas acredito que o Ryan ainda permanece até no mínimo até o meio do ano aí no time do Cruz Maltino. E a respeito do Verratti, vocês liberariam o Verratti para tentar novos ares, ou tentaria fazer que nem o Fernandão falou, tentar convencer ele a reduzir o seu salário e permanecer no time do Vasco até se aposentar? Qual a sua opinião? O que vocês acham? Verratti, ídolo do time do Vasco? Ou vocês acham que era melhor o Verratti sair e desafogar financeiramente o time do Vasco aí, nesse salário até alto que ele recebe? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Vamos juntar nós e até a próxima. Fui!